Por gentileza, eu queria então chamar aqui para a mesa o próximo palestrante, que seria o comandante Luiz Carlos Torres, tá? Da Marinha do Brasil. O comandante Luiz Carlos Torres, ele é assessor para o levantamento da plataforma continental brasileira na Fundação Estudos do Mar. Ele foi superintendente de segurança da navegação e encarregado da divisão de cartografia do Centro de Hidrografia da Marinha e oficial hidrógrafo. Bem-vindo aqui ao GGP. Pode ficar à vontade. Aqui o ponto, aqui o... Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre geotecnologia, né, que em apoio ao estabelecimento dos limites marítimos do Brasil, né. Ela é fundamental e a gente vamos tentar, a ênfase vai ser nos limites, né, mas a ideia é que mostrar que ao longo da apresentação fique bastante caracterizado que a geotecnologia ela foi amplamente empregada em todo o projeto brasileiro, estamos com flexibilidade para, ao longo dos projetos, incorporar novos avanços que vão aparecendo e que vêm satisfazer as demandas que nós vamos deparando no projeto. Tá? Então, os limites marítimos brasileiros que nós vamos falar aqui são estabelecidos de acordo com a Convenção. Ok. Então, durante a apresentação, vou tentar seguir mais ou menos esse sumário aqui, né? Dando um breve histórico da geotecnologia na Marinha do Brasil, de uma maneira geral. Falar um pouquinho sobre a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é a base para o estabelecimento de todos esses limites marítimos do Brasil. Falar a respeito do projeto LEPLAC, que é o projeto que ele se concentra especificamente em um dos limites marítimos preconizados na Convenção. E, finalmente, conversar como que nós fizemos as nossas propostas para que nós estabelecêssemos esse último limite, que é exatamente a plataforma continental brasileira. Tá? O início na geotecnologia no Brasil, basicamente a Marinha, a partir pelo Decreto 243, né, ela é um dos produtores de cartografia, né, e como tal ela teve que se adequar às condições para que cumprisse essa tarefa, né. Na década de 70 foram introduzidas na Marinha, né, as primeiras pesquisas sobre o uso de tecnologia digital na cartografia náutica. No final de 83, a Marinha, por meio da Diretoria de Hidrografia e Navegação, adquiriu um sistema CAD cartográfico digital e tornou, naquele momento, a Marinha como sendo a pioneira entre os órgãos públicos, né, a ter esse tipo de recurso. Ele era composto basicamente de um mainframe, com aquelas especificações e com aquela capacidade que estão ali, e 2 unidades de fita magnética. Né? Aqui é um exemplo dele, né? Com a figura, a unidade de fita magnética. 3 unidades de disco rígido, com aquela enorme capacidade, né? Que para a época era uma coisa de ponta completamente, né? E esse era o tamanho nosso do disco rígido. 2 workstations com 2 telas coloridas e uma preto e branco. Né? Nossa workstation na ocasião. 2 mesas digitalizadoras. 2 plotters de mesa Garber, modelo 3178, com um mecânico e um óptico. E o pacote de softwares que foi utilizado naquela época, né, basicamente usando como base a linguagem Fortran. E em 1992, esse sistema VAX é substituído por um sistema Unix, né,
e são incorporados, então, começa a ser utilizado o software da MicroStation, Bentley e Intergraph, né? Aqui presente está o comandante Ordage, tá? Que ele participou de todo esse processo, basicamente, aí eu fui atingido por esse processo que ocorreu na nossa cartografia, né? A estação Unix, né? Hoje em dia, nós continuamos usando bastante e continuamos com a nossa tarefa de gerar documentos cartográficos de uma maneira geral e outras informações ambientais, né? E trabalhamos hoje com os sistemas Windows, cartografia. Nossa cartografia e a hidrografia, basicamente, ele usa soluções CARES, né? E a gente usa um banco de dados da CARES para os dados batimétricos. Nós temos os softwares de processamento, tanto de batimetria multi-beam quanto single beam. E todos isso nós vamos acabar num database para produção hidrográfica, né, onde vão ser geradas as cartas náuticas. A gente também, como apoio a isso tudo, nós usamos hidrometria, sensoramento remoto, né? Aqui, mais especificamente no LEPLAC, e algumas informações específicas de ambiente, nós usamos soluções tanto do Geosoft, que é um software canadense, e Kingdom, que é um software de processamento de sismo. Nós usamos todos esses limites, vou mostrar adiante, eles são calculados de forma geodésica, então nós usamos softwares específicos para isso, né? Basicamente, a interface que a gente usa, né, a gente usa QGIS e FME para visualizar e para compatibilizar os formatos, né? E todos esses dados se encontram armazenados em um sistema Oracle e antes ele é testado em um sistema PostGIS. Bem, vamos começar então aqui a falar sobre a convenção, né? A convenção é o elemento que vai ser a referência para a utilização desses nossos limites. Ela foi fruto de 3 conferências. Em 1982, finalmente, em consenso, foi concluído os trabalhos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O comandante Ordage, a gente tem um exemplar, ele vai passar aí para o pessoal aí, se quiser tiver curiosidade de ver aí. Tá? Basicamente, a Convenção, ela se propõe a várias questões, né? E aqui já estão elencadas algumas dessas questões, né? São várias que estão aqui. Eu vou praticamente me ater um pouco na institucionalização da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, institucionalização da Comissão de Limites da Plataforma Continental, definição dos conceitos de zona econômica, mar territorial e zona contígua, e fixação de critérios de limitação de limites marítimos, né? Se bem que todas as vertentes ligadas ao mar, de alguma forma, estão cobertas pela Convenção. Uma cronologia dessa Convenção no Brasil. O Brasil adere à Convenção em 1982, com assinatura na terceira conferência de Montego Bay. Em 87, o Congresso Nacional faz adesão do Brasil à Convenção. Em 88, o Brasil é o 36º Estado a ratificar a Convenção, ou seja, ele se compromete a seguir realmente o que está na Convenção, né? Desculpa. E nesse período, logo depois, 89, é instituído o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, que é o LEPLAC, a sigla LEPLAC, e ela é instituída por aquele decreto 98.145. Né? Em 83, o Brasil promulga a Lei 8617, que dispõe sobre o mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental brasileira e da outras providências. Em 94,
é atingido o dispositivo da Convenção, que a partir da assinatura da 60º Estado membro da ONU, ela entraria em vigor para todos aqueles que já a tivessem ratificado. Então, em 94, ela entra em vigor para o Brasil, né? E em 99 também ocorre um evento bastante significativo para os nossos trabalhos, que é a aprovação da Scientific Technical Guidelines, que é o modelo que os estados costeiros devem seguir, a sugestão de modelo, que para fazer suas propostas de limite exterior da plataforma continental para ser analisada pela Comissão de Limites. Alguns estados costeiros, mesmo tendo ratificado a convenção e tendo a obrigação de, após 10 anos da sua ratificação, apresentar os trabalhos deles, eles não conseguiram, e então em 2009 houve uma alteração na convenção, basicamente, do procedimento de adoção das propostas, de modo que os estados poderiam passar, então, a ter um compromisso de dizer quando que eles entregariam as suas propostas. Bem, vamos ver aqui os limites marítimos que a Convenção vem introduzir, né? Numa região hipotética aqui, onde temos terras emersas, plataforma, talude, isso aqui já é parte de oceano, né? Então, vamos tentar aqui mostrar, enchendo de água aqui, né? Então, a primeira referência que nós temos são as linhas de base. Na Convenção está especificado como que é a linha de base. As linhas de base é a referência para a contagem dos limites marítimos que estão estabelecidos pela Convenção, né? O Brasil, aqui nós temos um exemplo na região norte do Brasil, sobre a nossa composição de linha de base. Nós temos combinações de linhas de base que seguem exatamente a interface água-terra, que é a linha de costa. Em alguns casos, onde essa região apresenta reentrâncias e tem uma série de outras dinâmicas, então está previsto na Convenção o estabelecimento de segmentos de linhas de base reta, a fim de simplificar as complicações que seriam geradas numa linha de costa nessas condições. Então, isso aí é um pedacinho da nossa linha de costa no norte, né? Então, só uma ressalva, né? As águas que estão por dentro, né? Na parte interna da linha de base, são denominadas águas interiores, né? 12 milhas náuticas, temos o mar territorial, então são 12 milhas náuticas contadas a partir das linhas de base, né? E nesse espaço, o estado costeiro ele vai ter a soberania sobre o espaço aéreo, sobre esse espaço aéreo, sobre a massa líquida, o fundo do mar e o que tiver em subsuperfície, né? A gente vai mostrar aqui, e esse direito de soberania que o Estado tem, ele tende a ser degradado a partir do momento que ele vai se afastando do continente em direção ao mar. Então, o mar territorial, basicamente, é onde a amplitude do direito de soberania do Estado costeiro é a mais alta. Contíguo ao mar territorial, existe um segundo limite, que é o limite denominado zona contígua. Esse limite, o Estado costeiro já perdeu o direito de soberania sobre o espaço aéreo, já é espaço internacional, a partir daqui, e ele continua tendo direito sobre a massa líquida, o solo e o subsolo, né? Esse espaço, ele basicamente direcionado a que o costeiro evite reprimir agressões aos seus regulamentos aduaneiros. É uma área de que os Estados fazem as inspeções que eles julgam necessário, qualquer perigo que possa ameaçar o parte do continente. O próximo limite já seria uma distância contada de 200 milhas náuticas
a partir da linha de base, né? Esse limite, ele em alguns casos, é a plataforma continental, o limite da plataforma continental. Confunde zona econômica exclusiva com plataforma continental nas 200 milhas. Nesse espaço, nesse limite, o Estado continua tendo direito sobre a massa líquida, o fundo do mar e o que está em subsuperfície. Aqui, como está previsto na convenção, né, algumas coisas sobre a zona econômica exclusiva, né? Nesse local, o Estado costeiro ele vai regulamentar a investigação científica marinha, proteção e preservação do meio ambiente, a colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações, tudo e uma série de outros direitos e obrigações estão previstas para o Estado costeiro nesse espaço. Em alguns casos, dependendo das peculiaridades da margem continental do Estado, pode ser que ele tenha direito a uma coisa chamada plataforma estendida, ou seja, ele pode estender, além das 200 milhas, a sua plataforma continental. E nesse espaço ele vai passar a ter direito somente ao solo e ao que tiver em subsuperfície. As águas já passaram a ser águas internacionais, não tem direito mais sobre os recursos que estão na camada na água, na camada líquida aqui no caso, né? E mais um pouquinho, né? Aqui são algumas das circunstâncias que envolvem o mar territorial, a plataforma continental estendida no caso. A partir da zona econômica exclusiva aqui, né, ou, se for o caso, o limite exterior da plataforma, caso o Estado costeiro não tenha plataforma continental, toda essa região aqui é denominada de alto mar, tá? E ele exatamente onde cessou o que tiver além da zona econômica exclusiva, né? Acabou o direito sobre a massa líquida, se tornaram águas internacionais. O que vai acontecer? Toda essa região que vai desde o limite exterior da plataforma, né? No caso, se ela for estendida. Se não for estendida, se o Estado costeiro não tivesse plataforma estendida e ficasse restrita às 200 milhas, então isso daqui correria para cá, né? Toda essa parte do mundo, dos oceanos, é chamado área, tá? E é um patrimônio da humanidade. E o gestor de todos esses recursos e regulamentações disso é a autoridade dos fundos marinhos, né? Basicamente é isso aí, tá? Então, esses são os limites básicos que nós temos em relação à convenção. Nós tivemos também vizinhos Uruguai, né? Então nós temos um limite lateral, um tratado de limite lateral marítimo com o Uruguai, aí estão os termos desse contrato, né? Uma representação dele, né? Aqui nós temos o Arroio Chuí, que todo mundo certamente já ouviu falar sobre ele, né? A mesma coisa nós temos ao norte com a França, né? com o departamento da Guiana Francesa, né? Então esse é o Tratado de Paris, que foi assinado em 81, né? Nós estamos aqui, a desembocadura aqui do rio Oiapoque, segundo esse azimuth, o que está lá à direita é Brasil, lá do esquerdo é França. Esses limites estão representados nas cartas náuticas brasileiras, né? Então, para que a gente, talvez, não sei se chega a ser novidade para muitos, mas o que a gente tem? O Brasil, hoje, na verdade, não é desde hoje, é desde o dia 4 de fevereiro de 2004, ele conta com esses limites marítimos brasileiros. Nossas linhas de bases normais, né, aqui podem ser vistas. Nós temos o mar territorial, limite, e
zona contígua e a zona econômica exclusiva. Esse total são águas de soberania brasileira, de direito que nenhum Estado costeiro contestou esse direito do Brasil e corresponde a esse valor aqui em quilômetros quadrados. Essa é a área marítima que o Brasil tem, né? É um espaço bastante interessante que o Brasil pode utilizar pode e vem utilizando para retirar matéria-prima, energia e uma série de outras atividades e oportunidades de trabalho para muita gente. Aqui é só um detalhezinho para mostrar para vocês que quando nós fizemos as linhas de base, nós utilizamos as cartas náuticas, que foi a nossa maior referência, como diz a própria convenção, e, embora esteja plotado numa carta de pequena escala, para cada trecho nós usamos as cartas de menor escala disponível. Desculpa, de maior escala. Então, vamos passar, então, a uma outra coisa. Todos esses limites aí foram, basicamente, essas distâncias foram calculados por meio de softwares geodésicos a partir da linha de base, né? Então, basicamente, não foi praticamente quase nem necessário ir ao mar para coletar nenhum tipo de informação. Mas o Brasil ele tem algumas singularidades na sua margem continental. Então, aquele último limite, plataforma continental, ele é estabelecido no artigo 76 da Convenção, e o Brasil tinha interesses naquela região. Então, basicamente, aqui é a definição de plataforma continental, que já foi retratada basicamente naquele slide anterior, né? Então, em alguns casos, o Brasil pode ir além das 200 milhas, né? Aqui são apresentados os dois critérios que o país pode utilizar para ir além das 200 milhas. Eu vou explicar um pouquinho com mais detalhes um pouquinho adiante, né? E vou usar aqui basicamente uma coisa, porque quando a gente vai fazer os limites da plataforma continental, a referência para que a gente possa estender para ir até onde o mais offshore possível é essa feição, pé do talude continental, e a definição dela está aqui, que, salvo prova em contrário, ou seja, as portas não estão fechadas, né? O pé do talude deve ser determinado como ponto de variação máxima do gradiente na sua base, né? Essa aqui é a regra, encontrar na base do talude qual é a variação máxima de gradiente, né? Mas, como é um documento legal, né, ficou aberto a alternativa de ter outras saídas. Ok? Bem, acredito que também nem todos estejam tão familiarizados com a margem continental brasileira, então vou dar um passeio aqui bem rápido, né? Desde da parte norte, nós chamamos aqui de margem equatorial brasileira, algumas feições, esse aqui, o que está em cinza é terra emersa, né? E toda a outra parte colorida seria o fundo do mar. Então aqui nós temos o cone do Amazonas, nós temos a elevação do Ceará, cadeia norte brasileira, zona de fratura de São Fernando de Noronha, zona de fraturas no meio do continente, eixo de espalhamento da cadeia oceânica, né? Então são algumas das feições que a gente pode verificar aí. Na margem oriental, nós temos plataforma de Abrolhos, Monte de Abrolhos, nós temos toda a região da plataforma continental, né? Tem características diferentes. Aqui a gente rapidamente, a parte mais profunda do mar está muito próxima da costa, a partir daqui ela vai se afastando mais, aqui continua bastante raso e começa a afundar bem mais adiante, né? E, finalmente, a nossa margem meridional, a nossa margem sul, cadeia Vitória Trindade, toda a parte da Bacia de Campos, platô de São Paulo. Aqui a gente uma região que foi recentemente denominada como região, o platô de Santa Catarina, Cone do Rio Grande, e já estamos chegando no Uruguai. Então, dadas essas condições,
dadas essas peculiaridades da Marte, que é extremamente dinâmica de norte a sul, né? Então foi concebido esse projeto, o projeto LEPLAC, levantamento da plataforma continental, cujo propósito era estabelecer o limite da plataforma continental, né, além das 200 milhas. Foi específico para isso, né? Então, para que fosse implementado, né, foi criado a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, que é um órgão que dá as orientações políticas, a Secretaria da Comissão de Recursos, CECIRM, que é a Secretaria Executiva da CIRM, que vai ser responsável pela operacionalização das deliberações da CIRM. Existe uma subcomissão para o LEPLAC, que é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, e, finalmente, nós temos o grupo de trabalho do LEPLAC, que é o responsável pela execução de todas as tarefas afetas ao LEPLAC. Então, o LEPLAC faz os trabalhos, o grupo de trabalho executa as atividades, é levado à comissão e, no plenário da CIRM, é sacramentado e aí são dados os trâmites necessários. A coordenação da CIRM cabe ao comandante da Marinha. Bem, nós dividimos o LEPLAC em duas fases. LEPLAC fase 1, que começa em 1986 e acaba em 1996 a coleta de dados, e a gente passa, então, a desenvolver a nossa proposta de limite exterior, que seria a primeira proposta. Basicamente, o que é que nós fizemos? Nós fizemos levantamentos geofísicos em toda a margem continental, tá? O pessoal que estava a bordo dos navios era um pessoal da Petrobras, vários pesquisadores brasileiros, né? Esse aqui foi o período, e foram empregados 4 navios da Marinha do Brasil. Esses são os navios, né? Esse aqui é o Almirante Câmara, Álvaro Alberto, navio hidrográfico Sirius, navio oceanográfico Antares. Eventualmente, deve ter até pessoas aqui que embarcou em algum desses navios. Depois de 10 anos, basicamente, de coleta de dados na margem continental, tendo o propósito de atender ao LEPLAC, essa aqui é a nossa estrutura de dados, a disposição desses dados, né? Esses dados são de gravimetria. Esses dados são dados de gravimetria, magnetometria, sísmica e batimetria. Tudo para que nós pudéssemos satisfazer os requisitos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né? A gente vai mostrar agora como que esses dados, de alguma forma, foram utilizados, né? Então, vamos entrar aqui do lado esquerdo, uma margem continental hipotética, tá? E vamos saber como é que seria calculado a plataforma continental estendida. E aqui nós vamos colocar o Brasil, né, que nós fizemos a nossa primeira proposta, que foi de 2004 a 2006. Então, baixa-mar, linha de baixa-mar, nós temos as nossas linhas de referência, que são as linhas de base, né? A partir dali estão as 200 milhas, né? Então, 200 milhas colocado aqui ao lado, né? Então, a partir das 200 milhas, foram colocado um pé do talude continental hipotético nessa margem. Não apresentou aqui porque eram muitos pontos, nós teríamos, ficou bem difícil de ver. Então, nós não omitimos aí na outra simulação. Então, vamos lá. Existem 2 critérios alternativos que o Estado pode estender a sua plataforma continental. Como eu disse, eles são contados a partir dessa feição pé do talude. Então, o primeiro critério é o critério de 60 milhas a partir do pé do talude. Ou seja, uma vez determinado o pé do talude, é medida uma distância geodésica de 60 milhas náuticas. Uma milha náutica, para quem não está muito familiarizado, corresponde a 1.852 quilômetros. Então, a partir até essa distância,
a essa distância do pé do talude continental seria estabelecido a plataforma o limite da plataforma continental, né? Voltando para a nossa figura, né? Aí, teoricamente, na nossa margem seria, na margem hipotética seria essa linha laranja, e aqui seria até onde nós poderíamos estender a nossa plataforma continental. Só chamando a atenção, aqui na área do Nordeste, aqui, né, nós não conseguimos estender, estava ficando por dentro das 200 milhas, então a gente acabou usando as 200 milhas como sendo o limite da plataforma continental. O outro critério é um critério que estabelece a relação entre a espessura de sedimento, que é a distância vertical, né, seria a altura entre o fundo do mar e até onde termina os sedimentos que foram carreados do continente para o mar, né? Então ele estabelece essa relação dessa distância com a distância ao pé do talude continental. Então essa distância, o estado costeiro pode estender a sua plataforma segundo esse critério de sedimentos até uma distância aonde a espessura de sedimento seja 1% da sua distância até o pé do talude continental, né? Então seria, aqui talvez seja mais simples, né? Então, por exemplo, nessa região aqui, essa espessura de sedimento e essa distância, a relação é maior que 1%. Então poderia ir avançando. Nessa região, a mesma coisa. Hipoteticamente, nessa região, a relação entre essa altura e essa distância é 1%. Então ele teria que parar aqui, ele não poderia ir adiante, né? Na nossa figura ali, a linha em verde seria seria a distância de 1% de sedimento ao pé do talude, hipotético também. E na linha verde, na figura aqui, nós colocamos a nossa também. Combinando os dois critérios são alternativos, então o Estado, a menos que tenha alguma orientação em contrário, deve escolher o mais vantajoso, né? Nós poderíamos estender a nossa plataforma até essa linha branca, né? Porém, né, nem tudo são flores, você não pode indefinidamente, você tem que ficar restrito a dois critérios. O primeiro critério é a distância de 350 milhas contada a partir da linha de base. E tem um segundo critério, que são 100 milhas náuticas contadas a partir da isóbata de 2.500 metros. Então, vamos lá. 2.500 metros é uma profundidade. Isóbatas é uma linha que está unindo pontos de mesma profundidade. Então, primeiramente, teria que saber quais seriam esses pontos que unem a profundidade de 2.500 metros. A partir de saber esses pontos, mediria 100 milhas e faria uma envoltória de 100 milhas a partir dessa linha. E esse seria usado como critério, né? Então, vamos voltar aqui, nossa figura hipotética, tá? Seria a linha azul, né? Ali seria a distância de 350 milhas náuticas, que também está a nossa linha azul aqui no nosso mapa. A linha vermelha seria essa linha hipotética das 100 milhas a partir da isóbata de 2.500 metros, né? Só para informação para os presentes, né? Esse critério, nós não só usamos basicamente o critério de 350 milhas náuticas, porque essas 100 milhas a partir da isóbata de 2.500 ficava muito para dentro, então não era vantajoso para a gente. Com exceção aqui nessa região, que aí o critério foi aplicado porque era mais vantajoso que as 350 milhas, né? Então, vamos lá. Acho que eu já dei uma adiantadinha ali. Ok. Bem, deixa eu só voltar aqui para ver se... Acho que ele não está indo, não. Volta um, por favor. Mais um, por favor. Tá. Então, o que está acontecendo aí? Nós temos o branco, até a gente pode ir, só que nós não podemos
transpor simultaneamente o vermelho e o azul. Deixa eu ver se ele funciona aqui. Tá? Então, deu uma corrida aqui. Tá? Então, seria mais ou menos assim. Ok. Bem, combinando tanto onde pode ir e com o que não poderia ultrapassar os restritivos, nós ficaríamos nessa plataforma com algo assim. Né? Nesse critério aqui, foi usado a margem continental, ficaria essa região. O limite exterior, né? Aqui nessa região amarela, contribuiu para o limite exterior a 60 milhas contado a partir do Pé do Talude, né? Mesma coisa que está acontecendo aqui. Na região verde, seria 1% de sedimentos. Naquela região preta, né? Na parte mais ao norte, que ficou vermelhinho, ficou restrito a 350 milhas. E nessa região azul, ficou restrito a isóbata de 2.500 metros. Né? Bem, nós fizemos então, a partir de todos esses dados, nós fizemos nossa primeira submissão brasileira, que foi nesse período, 2004 a 2006. Essa aí foi basicamente a área marítima que nós solicitamos legitimidade pela Comissão de Limites da ONU. Então, essa parte aqui, essa é a contribuição que nós tivemos ao norte, e essa daqui era ao sul. Essa região de azul mais escuro. Até aqui dentro, né, que é azul claro, era o limite zona econômica exclusiva, e isso aí não precisava de nenhum tipo de proposição a nenhum órgão internacional. Já era claro para o Brasil. Esses aqui são os números associados a essas áreas, e quando a gente soma, né, o azul claro com o azul escuro, nós temos aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados de área. Ou seja, quando for incorporada a plataforma continental brasileira, a área de soberania, de direito de soberania do Brasil no mar, vai ser praticamente um pouco acima da metade da área que o Brasil tem no continente, que é 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Isso é muito importante vocês terem em mente essas cifras, né, que são extremamente grandiosas, né? Principalmente porque nesse território imenso não tem nenhum eleitor aqui dentro. Né? Isso é muito importante ter isso em mente. Porém, a Comissão de Limites, quando ela emitiu o seu relatório de recomendações em 2007, ela não concordou com a proposta brasileira e ela deixou de reconhecer essas regiões que estão aqui no mapa, marcadas em vermelho, que correspondeu a cerca de 20% do que nós tínhamos pedido em termos de plataforma continental. Então, aquele cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, ele ficou em torno desse valor aqui. Né? O governo brasileiro não concordou e resolveu, então, como está previsto na própria convenção, fazer um novo pleito. E dessa vez foram introduzidas algumas alterações substanciais em relação à primeira fase. Primeiramente, decidiu-se que o Brasil dividiria faria o seu pleito em pedaços, não de uma maneira integral como foi feito anteriormente. E assim nós dividimos em margem equatorial, oriental e meridional. E nós fizemos agora, foi enviado para a Comissão de Limites em abril de 2015, a proposta brasileira referente a essa área aqui ao sul, que está nesse quadriculado pontilhado em vermelho. Para fazer esse segundo trabalho, né, o Brasil teve que voltar ao mar, e de 2008 a 2010 foram coletados dados na margem continental, basicamente para complementar aquelas regiões onde nós não conseguíamos ter aceito o nosso pleito. Então, foram feitos
Foram feitos basicamente levantamento de sísmica multicanal, batimetria, aí já teve um implemento, que é a batimetria multifase, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, batimetria monofeixe, ficou concentrado só nessa região sul. Nós fizemos também dragagens, coletamos amostras geológicas nas cadeias, Vitória Trindade e Norte Brasileiro, e fizemos lançamento de sonoboia para ter dados de sísmica de refração na região sul, na região equatorial, e tem umazinha que nós fizemos aqui especificamente para teste. Né? Também foi meio diferenciado. O único navio da Marinha que participou dessa segunda fase foi o Antares, tá? E todos os outros navios foram navios contratados para fazer o levantamento. Navio Sea Surveyor, navio Discovery e Logachov. Esse navio aqui ele foi contratado exclusivamente para coletar amostra geológica. Esse, o Discovery, ele fez aquisição de sísmica no sul do Brasil, e o esforço principal recaiu sobre o Sea Surveyor, que coletou dados em toda a margem continental brasileira, ficando aqui por cerca de 13 meses. São os dados em si, né? O que são? Batimetria é a medida da profundidade, tá? Então nós temos a técnica monofeixa, onde você passa com o navio e você vai cobrindo uma determinada área, que vai gerar um perfil, tá? E só que entre uma passagem e uma outra, você não cobre nada aqui, você faz interpolações entre elas, porque você não sabe o que está acontecendo ali entre as duas, né? Então, essa aí é uma disposição, basicamente, de onde tem dado é onde está colorido, e onde está preto é que serão feitas interpolações, né? Na técnica de multifeixe, você já consegue insonificar toda uma faixa, de modo que quando você passa da faixa adjacente, você tem uma certa cobertura, razão de cobertura entre uma e outra, e você consegue varrer toda a informação, todo o fundo do mar. Isso, naturalmente, consegue mapear com um nível de detalhamento realmente impressionante, né? E aí são algumas algumas imagens que estão demonstrando essas partes do mar, tá? Mapeado com multifeixe. Sísmica, nós utilizamos, isso aqui não sei, acredito que muitos devem saber, uma seção sísmica, ou seja, aqui é o nível do mar, né? Essa primeira parte que está aqui em azul é uma interpretação, seria o fundo do mar, esse cinza aqui seria a massa líquida. Aqui dentro, tudo isso aqui é o que está abaixo do fundo do mar, são os sedimentos, né? E a partir do vermelho seria a crosta continental ou oceânica, né? A diferença essa região aqui é a interpretação de embasamento. Então, a sísmica é fundamental para que seja aplicado aquele critério de 1% de sedimento, né? Que são detalhamentos específicos de uma região. Uma outra maneira da gente ter um dado por sísmica, ou seja, a sísmica ela vai além, a batimetria fica restrita ao fundo do mar, e a sísmica ela vai além do fundo do mar. Então, esse aqui é um dado de 3,5 kHz, que ele tem uma pequena penetração, ele só pega as camadas superficiais. Gravimetria e magnetometria são medições do campo gravimétrico e magnetométrico, e eles, juntamente com a sísmica e outras informações, eles vão dar uma série de informações, principalmente sobre indicações sobre o limite de crostas continental e oceânica. Aqui nós estamos só para ilustrar para vocês aquela parte da aquisição de amostras, né, geológicas. Então aqui foi a bordo do Logachov, então os procedimentos, o acondicionamento das amostras como eram coletadas, então retirada amostras lá do fundo do mar. Aqui são o guincho, como que era disparado o aparelho que ia recolher as amostras. Aqui são alguns desses das ferramentas utilizadas.
o guincho geológico do navio. Bem, basicamente é isso daqui. Bem, se a gente, só para vocês terem uma ideia, né, a totalidade dos dados que foram coletados pelo LEPLAC desde o seu início até 2010 está representada aqui nessa figura, né? A magnitude desses dados, a gente tem aqui uma ideia. Isso aqui é descrito a fase 1, descrito a fase 2. Se nós fôssemos somar todas essas distâncias, seria equivalente a dar mais de 5 voltas no planeta. É bastante dado quanto a esses dados. É importante enfatizar que todos esses dados, eles, desde o início do LEPLAC, o LEPLAC fez essa transição, ela já nasceu como sendo um projeto de aquisição de dados na forma digital, já eram dados vetoriais que a gente foi adquirindo em todo o LEPLAC, né? E esses dados, ele foi utilizado, muito utilizado pelas nossas universidades, pelos nossos alunos das universidades. Para que vocês tenham uma pequena ideia também aqui, vamos conversar aqui sobre o fluxo de dados do LEPLAC, né? Então, eu não estou conseguindo visualizar direito aqui, mas aqui são como que nós tínhamos os dados. Basicamente, todos esses dados coletados, eles vão ser, depois de trabalhado, organizado, lido, eles vão ser colocados como sendo um arquivo TXT, tá? Com exceção do dado de sísmica, que tem um formato específico, que é um SEG-Y, que é um formato mais complexo. Esses dados, então, eles vão ser processados e analisados em determinados softwares específicos. Então, para a parte de batimetria, nós usamos o CARES, o GeoCap também, e aqui nós usamos o Quinto, na parte de sísmica, e para a linha de base nós utilizamos basicamente o QGIS. Esses dados continuaram, então, sendo utilizados, né, deram saídas para, no caso aqui, a base do talude, né, a espessura de sedimentos, nós utilizávamos, eram os produtos que eram fornecidos por esse daqui, e aqui nós temos finalmente a linha de base. Posteriormente, a gente reutilizou no GeoCap. Aqui, finalmente, no GeoCap, nós determinamos o pé do talude continental, e a partir daí fomos fazendo as aplicações, juntando o GeoCap com as informações de espessura de sedimento. Nós continuamos utilizando o GeoCap e chegamos finalmente ao limite exterior da plataforma continental, né? Na verdade, todos esses dados aqui, eles foram, e a partir de cada etapa que eram feitas novas planilhas, novas reformatações, de modo que finalmente nós utilizamos aqui o FME e QGIS para gerar shapes e compatibilização dos formatos, né? Caramba. Opa. E o dado foi usado naquela parte, foi acondicionado num banco de dados Oracle Special. Nós, então, como eu falei, em 2015, agora em abril, nós enviamos para a Comissão de Limite a nossa proposta do Sul, naquela área que eu mostrei que era pontilhada. Do dia 25 de agosto de 2015, foi feita a apresentação para a Comissão de Limite da plataforma continental e, recentemente, no dia 10 de novembro, foi feita a nossa primeira apresentação para os peritos designados para fazer a análise da nossa submissão, da nossa proposta, né? Caso haja algum interesse em saber sobre todo esse nosso processo, né, está disponível nesse site aqui, tá? E aqui nós temos, está dividido em Brasil
e Brasil 2 e Brasil 2.1. A Brasil 2 foi a que nós fizemos até de 2004 a 2006, e a Brasil 2.1 é o que a gente começou a fazer agora em 2015. Né? Só para aproveitar aqui e chamar a atenção, o Brasil foi o segundo país no mundo a apresentar uma proposta de plataforma continental. Isso teve várias consequências, né? Nós fomos os primeiros, não sabíamos exatamente, o processo estava se iniciando, tanto nós quanto o pessoal da Comissão de Limite estava com um processo novo, né? E por isso, eventualmente, que algumas coisas muitas dificuldades foram verificadas nessa primeira trajetória. Mas, por lado excelente do Brasil, é que o Brasil desenvolveu essa metodologia, essa qualificação, e vários países solicitaram consultoria do Brasil a respeito desse tipo de trabalho, e foi gerado alguns recursos para o Brasil nesse tocante. Né? Bem, aqui, indo naquele site, vocês podem acessar aqui o sumário executivo, né, que nada mais é do que um documento onde o Brasil, resumidamente, faz a sua explica, demonstra quais são as intenções. Né? Essa aqui é o limite que o Brasil está pleiteando naquela região, no caso, aqui é a Zona Econômica Exclusiva, e aqui é esse pedacinho até por enquanto. Né? Essa aqui é só uma foto ilustrativa da equipe técnica brasileira que esteve agora em dia 10 de junho junto à Comissão de Limites. Né? Bem, deixar aqui as palavras do comandante Tagore. O comandante Tagore, ele é um ícone na história do LEPLAC brasileiro, porque ele recebeu a tarefa, ele recebeu um exemplar da Comissão de Limite e a tarefa de começar a planejar como que aquilo que estava na convenção viraria um projeto e aonde que o Brasil conseguiria chegar. Nós chegamos a isso que nós estamos mostrando aí para vocês, totalizando cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados de território no mar. Né? E muito se deve a ele e muitas pessoas que o ajudaram também. O comandante agora ele gostava de falar uma coisa muito, muito interessante, que era era muito importante a gente sempre, em todas as oportunidades, como essa que eu estou tendo aqui agora, de tentar divulgar esses trabalhos do mar. Porque a gente precisa realmente despertar a consciência das pessoas, em todos os níveis, de quão grande é esse território, que é um território brasileiro. Né? E deixar as iniciativas para que sejam desenvolvidas as habilidades necessárias para que esse vasto território seja efetivamente ocupado. E esse é um grande desafio que nós temos que cuidar muito bem disso daí, e possivelmente esse território pode ser oportunidade de trabalho para muitas pessoas, trabalho, profundidade de fins científicos, de uma maneira de ter uma vida dedicada a isso. Né? Bem, era o que eu tinha a dizer. Desculpa aí se eu me alonguei um pouco. Muito obrigado. Aqui está o meu e-mail e também o comandante Ordage e o Estevão, que são parte especificamente do grupo que trabalha mais junto lá comigo nesse projeto. Tá? Todos os dois se encontram aqui presentes. Se tiverem algum tipo de pergunta, eventualmente vou encaminhar para eles. Bom, parabéns pela sua apresentação, comandante Luiz Carlos. Muito obrigado. Bom, a gente vai abrir para as perguntas agora. Alguém tem alguma coisa para questionar, para comentar, para perguntar? Não? Online tem alguma coisa, Thales? Sim? Meu nome é Adriano Allen, eu sou da Prefeitura do Rio, do Instituto Pereira Passo. Parabéns pela apresentação, fiquei
muito satisfeito com os dados que me chegaram aqui, todos os novos, como você disse, a gente tem que fazer um esforço de divulgação sobre essas informações. E assim, rapidamente, você citou que 2 países apresentaram estudos sobre isso, qual seria o outro? Mesmo sabendo que esses limites, esses elementos naturais que compõem a definição do limite mudem, talvez num período muito longo, se existe alguma previsão de revisão quando estabelecido o limite nessa convenção, e no caso específico do litoral do Rio de Janeiro, município, se a gente teria acesso a esses dados para incorporar de alguma maneira no nosso site Armazém de Dados, que a gente dissemina informações sobre a cidade. A gente vem fazendo esforço sobre a região metropolitana, mas inicialmente sobre a cidade, e a gente gostaria de conhecer um pouco mais dos dados para tê-los disponíveis. Ok, muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta, de passagem. Bem, pela Convenção de Limites, pela Convenção, o Estado costeiro, a partir do momento que ele receba o relatório de recomendações da Convenção de Limites, da análise da proposta que o Estado submeteu, o Estado ele tem que fazer uma lei doméstica, dizendo quais são os seus limites, e a partir desse limite que ele finalizou, ou seja, aquela 8617, que ela tem uma intenção de onde vai estar o limite da plataforma continental, ela deve ser atualizada e ser colocada as coordenadas do limite exterior do Brasil. Então, a partir desse momento, o Brasil emite um documento para a Divisão de Assuntos dos Oceanos da ONU e é publicado o limite final do Brasil. Segundo a Convenção, esses limites serão não poderão sofrer mais nenhum tipo de modificação. Isso está previsto na Convenção. É claro que o processo é muito incipiente, não aconteceu nenhum caso, mas existe, por exemplo, um limite que está restrito das 350 milhas, por exemplo, com os terremotos que tiveram na Indonésia, por exemplo, onde ilhas deixaram de existir e apareceram outras, as linhas de base da Indonésia foram modificadas. Então, se a Indonésia já tivesse feito o seu pleito e no seu pleito o limite exterior tivesse condicionado algum trecho às 350 milhas e a sua linha de base tivesse modificado, nós teríamos aí, então, uma situação que estaria em confronto com o que está preconizando na Convenção. Mas aí a Convenção, quando eu mostrei aqui logo no início, já existe o Tribunal Marítimo Internacional. Então, talvez isso poderia vir a ser uma matéria, mas no corpo da Convenção já está previsto que, uma vez que o Estado chegou à conclusão que o seu limite e publicou domesticamente que aquele limite ele seria imutável, né? Quanto aos dados, o que acontece? Nós temos dados da primeira fase e da segunda fase. Esses dados são dados públicos, né? São dados brasileiros, foram coletados e foram pagos pela sociedade brasileira. Então, os dados da primeira fase do LEPLAC, eles sempre foram divulgados, esses dados foram entregues, foram feitas inúmeras teses de doutorado e mestrado utilizando esses dados do LEPLAC. Inclusive, a gente incentiva porque, eventualmente, conhecimentos podem ser incorporados ao processo de defesa, de argumentação que nós temos. Então, isso é incentivado. O dado da primeira fase, ele está depositado no Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Marinha, e ele pode ser acessado e pode ser requisitado por pesquisadores, por instituições. Então é feita uma análise e esses dados, normalmente, eles estão disponibilizados. O dado da segunda fase ainda está um pouco restrito, porque são dados que vão sustentar toda essa nossa o processo que se iniciou agora. Então, existe uma certa ressalva desses dados ainda, mas dependendo exatamente das circunstâncias, acredito que o poderia ser analisado, mas eu não teria autorização para responder sobre isso, tá? Mas da primeira fase está lá disponível, tá bom? Bom, temos alguma?
Temos uma pergunta do Shanti Gabriele. Ela gostaria de saber se as leis de uso do mar se diferem muito das leis de uso de margens de lagos e rios e se isso está sob jurisdição da Marinha. Desculpa, não entendi. Repete, por favor. Ela gostaria de saber se as leis de uso do mar se diferem muito das leis sobre o uso das margens de lagos e rios e se isso também está sob jurisdição da Marinha. Essa me deixou meio complicada aqui. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que a gente tratou aqui, a gente tratou pelos limites marítimos, elas estão restritas à parte marítima, né? Então, teoricamente, ela não seria o documento, seria o respaldo jurídico para ser utilizado nos rios e nos lagos. Então tem coisas específicas. Se bem que, na própria convenção, ela faz algumas referências a estados que não têm saída para o mar, né, e fazem seu acesso ao mar por via de rios. Então, tem algumas, mas basicamente tratado como exceções. E a Marinha, os rios são considerados águas interiores e faz parte da missão da Marinha também prover segurança da navegação nos rios, única e exclusivamente sobre esse aspecto de segurança da navegação. Tá? É até onde eu posso responder sobre esse questionamento. Pessoal, vamos agradecer novamente ao comandante Luiz Carlos pela sua apresentação. Muito obrigado. Thales, quem tem ainda pergunta, pede para anotar, mandar por e-mail, porque a gente já está com o tempo avançado para não prejudicar o restante das apresentações. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, parabéns.